Oi, gente, tudo bem? Vem comigo fazer um marca-página do Percy Jackson enquanto eu falo sobre Percy Jackson? Bom, basicamente, só vamos introduzir vocês a Percy Jackson. Esse é o box mais novo que tem, eu acho. Eles são da saga principal, 5 livros. Essas são as capas. São em sequência, tá, gente? O primeiro é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa capa é bem legal. Percy Jackson e o Mar de Monstros. É a Maldição do Titã. Depois vem A Batalha do Labirinto. Essa capa me dá um pouco de medo. Eu tinha receio de ler esse livro, mas é um dos que eu mais gostei. E tem o último livro e o título é O Último Olimpiano. Eu nunca li Percy Jackson quando eu era pequena. Então, o primeiro contato que eu tive com Percy Jackson, tipo, leitura mesmo, e não os filmes, foi agora com 22. E se a gente deixar pra fora? Como eu tinha falado, eu tive contato só agora com Percy Jackson, mas eu acho que não estragou nada, porque eu consegui aproveitar bastante a saga. É muito legal. Confesso que, por mais que eu tenha gostado, com certeza eu tive aquele impacto assim de tipo, nossa, não estou lendo um livro adulto, mais formal ou com palavras rebuscadas, eu estou lendo um livro que é infanto-juvenil. Mas assim que passou isso aí, foi que foi, meu filho. Devo alertar, inclusive, que se você está assistindo e você nunca leu Percy Jackson, cuidado. Eu vou falar muita coisa de spoiler, então se você não quer saber nada disso, felizmente esse vídeo não é pra você. Eu já separei aqui algumas referências durante o dia e eu quero fazer um marca-página também pra marcar que eu consegui terminar de ler esse box, um box que me marcou bastante. E eu tô pensando em fazer alguns rascunhos nessa folha e depois passar pra essa aqui, que é a Pituquita, que vai ser o marca-página de fato. O Percy consegue, então, não morrer nessa situação, só que ele fica assim, pasmo, porque o monstro que atacou ele nada mais nada era do que a professora de matemática dele. Que maravilha, que trauma gerou nessa criança. Ele fica meio assim, aí quando ele vai lá pra fora, ele percebe que todo mundo que tava junto com ele nem se lembrava do nome dessa professora. Aí ele ficou meio tipo, gente, mas como assim? Ele pergunta pro amigo dele, pergunta pro professor que cedeu essa caneta pra ele, e eles ficam tipo assim, não, quem que é essa pessoa? Aí depois, assim, mais pra frente, a gente descobre então que esse professor, na verdade, ele era alguém que foi enviado pra ser, para manter o Percy seguro, assim como o melhor amigo dele. Ele descobre essa situação e ele vai parar numa praia junto com a mãe dele e o amigo dele, onde eles conversam sobre isso. Ele descobre que todo esse tempo a mãe dele já sabia sobre isso, só que é um período meio conturbado para ele, porque eles estão tentando levar ele pro acampamento, que até então ele, tipo assim, acampamento? Tipo, como assim um acampamento? Enfim, mas no final eles conseguem chegar no acampamento, o Percy consegue chegar no acampamento, só que nesse meio período ali aconteceu vários empecilhos, inclusive a chegada de um minotauro, lembre-se.
Ele tinha 12 anos, então os monstros estavam atrás dele e nem para chegar no acampamento deixaram ele de boa. O Minotauro, então, acabou meio que matando a mãe dele nesse processo. Enfim, fiquei pasma nessa citação. Falei assim, gente, mas assim já? Conta também do comecinho dele no acampamento. Fala que sobre a luta dele para descobrir quem que era o pai dele. E como foi a adaptação dele no meio do acampamento, a adaptação dele na questão de entender que os deuses existem e se adequar a essas situações. Por exemplo, tinha um ritual no acampamento que era dar uma porção, a melhor porção, jogar na fogueira para subir para os deuses como oferenda. Percy no começo ficou meio assim, enfim, até ele se acostumar. A trama principal desse livro, além de te dar os primeiros passos sobre esse universo do Percy Jackson, é que basicamente o raio de Zeus ele é roubado por o Percy ter aparecido. Eles acusaram o Percy de ter roubado. O que acontece? Por que eles acusaram o Percy? Porque basicamente os 3 deuses maiores, que são Hades, Zeus e Poseidon, depois de uma guerra, eles firmaram um acordo de que eles nunca mais teriam filhos, porque os filhos deles sempre eram muito mais poderosos do que os outros e causavam muitos problemas. Então tá bom, não vamos mais ter filhos. Só que se descobre que o Percy é filho de Poseidon. E por ele ser filho de Poseidon e ao mesmo tempo é roubado o raio de Zeus, eles falam assim, óbvio, uma coisa tem a ver com a outra. Nada a ver. Mas enfim. E que a ideia aqui do livro é tipo ele provar a inocência dele e devolver esse raio para Zeus. Umas coisas muito legais que acontecem, que eu acho que eu até soltei uma risadinha, foi que quando eles, tipo assim, eles atravessam a cidade, ou se eu não me engano, até mais do que a cidade, assim. Eles vão, tipo, do acampamento até o lugar onde eles precisavam ir, é muito longe. Quando ele foi e quando ele precisou voltar, sempre teve o diálogo de, tipo assim, eu, Percy, não posso usar um avião. Eu vou ficar muito perto de Zeus, assim, ele vai derrubar o avião. Eu achei hilário. Enfim, no final eles descobrem lá quem roubou o raio e é bem interessante esse livro. Aí, depois do livro 1, vem o livro 2, O Mar de Monstros. Esse aqui, gente, eu quase desisti de ler. Ele é muito entediante. Confesso, assim, parece que eles fizeram só pra, tipo assim... Parecia que eles precisavam criar um livro e eles fizeram esse livro aqui. Eu acho que se descobre nesse livro que o Percy tem um irmão, Ciclope, que se chama Tyson. Ele aparece nessa trama, assim, no começo. E a principal história desse aqui é que no final do primeiro livro, o melhor amigo dele, esse que ele conheceu na escola, que ajudou ele a ir pro acampamento, o Groover, ele é um sátiro, então ele é metade humano, metade ele tem as perninhas de um bode. E eles são muito pró-natureza e coisas relacionadas. Aí ele parte para uma missão no final do primeiro livro, que é basicamente encontrar o Deus Pan, que é tipo um sátiro bombadão, sabe? No começo do segundo livro, a gente recebe tipo, uma mensagem telepática do Groover pro Percy, avisando que ele estava preso por um ciclope grande, enorme, e que ele precisava muito de ajuda. Esse segundo livro, ele é para resgatar o Groover. E, tipo, a ideia é muito legal, assim, só que ele é tão... Tipo, parece que é encheção de linguiça, sabe? Fizeram um livro só porque tinha que fazer, ou para as pessoas se ambientarem sobre a trama principal, ou algo nesse sentido. Só que, eu achei muito chato de ler e muito parado, parece. Diferente do que foi o primeiro livro, sabe? Mas deu tudo certo, eu consegui terminar de ler e eu até nem tenho tantos comentários sobre esse aí, porque eu não gostei muito, não. Nesse livro aí, a gente descobre que Cronos, que é o pai dos deuses, ele teve um período, eu não lembro de dizer o porquê, mas
foi cortado em pedaços, espalhados esses pedaços por todo o mundo e foi jogado num fosso, por assim dizer. Não vou lembrar ao certo as palavras que eles utilizam. A gente descobre nesse segundo livro que esse cara, que é super mal, ele tá querendo voltar para destruir todos os deuses. Aí é basicamente essa introdução, sabe? Então o foco é tipo, ai gente, o Groover precisa da nossa ajuda. Vamos fazer um caminho enorme pelo mar para chegar nesse Triângulo da Bermuda que a gente descobriu que é uma maravilha, que é lá que a gente precisa ir. Mas ao mesmo tempo, vamos colocar aqui, ó, que vai começar uma guerra. Que tá tudo caminhando para começar uma guerra. Aí é meio que isso. Vem o terceiro livro, A Maldição do Titã. Aqui começa a dar muita confusão. Deixa eu até lembrar o que é a história principal aqui. Sim, nesse livro a gente percebe que Cronos não era bobinho, não. O cara pensava em tudo e quando a gente pensava que o Percy estava lutando já contra o Cronos, Cronos estava na frente. Aqui, basicamente, eles percebem que realmente tem alguma coisa muito errada, que eles precisam se mexer, porque se Cronos vier ao poder, ia acabar com tudo de verdade. Eles começam o livro contando que os principais personagens, então Percy, o Groover e a Ana, vou chamar de Ana porque é muito mais fácil. Inclusive, quando eu lia, lendo o nome dela faz muito mais sentido pra mim. Falando é muito estranho. Começa falando que eles estavam em busca de novos meios-sangues. Isso tudo para que eles pudessem ter mais gente para lutar nessa guerra. Aí o que acontece? Eles descobrem um casal de irmãos. Casal no sentido de um menino e uma menina. A menina mais velha, o menino um pouquinho mais novo. Numa escola conservadora que... depois a gente vai descobrir que eles não fazem a menor ideia do passado deles. Meio que a história, a partir desse livro, eles se juntam à turma principal. E a gente até percebe que o Nico, que é esse menino ali, ele é muito importante no final. O que eu não dava nada pra ele. E até é muito legal de ver, porque o Nico, ele aparece a primeira vez como uma criança, assim. Ele... se comporta como uma criança, ele tem diálogos como uma criança, tem medos igual uma criança, e ver que ele evoluiu tanto até o final da saga é muito legal. Até inclusive algo que eu percebo até do Percy, sabia? Claro que não é grotesco, porque ele vai de 12 até 16, 17, se eu não me engano. Conta nos livros aqui, não vou saber o certo, mas é mais ou menos essa idade. Então não tem uma grande diferença, né? Mas dá pra sentir sim que como o autor conseguiu, trazer essa maturidade dele, sabe? Até no sentido de, conhecer o mundo do jeito que agora foi apresentado pra ele, como também de maturidade no sentido de pessoa, sabe? A gente descobre então esses irmãos, eles prosseguem na saga um pouquinho e a gente tem também nesse livro uma situação que muda totalmente a história, que desses dois irmãos, a menina chega a morrer numa das missões. Como que eu vou fazer? Eu queria fazer uma representação do chalé do Percy Jackson, sabe? Então, basicamente, a irmã dele morre e ele fica transtornado e aquilo faz ele se transformar e se rebelar contra todo mundo, sabe? Ele fica um bom tempo, ele não aparece mais na saga, se eu não me engano, e todo mundo fica preocupado, né? Porque ele desapareceu, mas eles tinham outras preocupações, sabe? O Cronos já começava seus movimentos para a guerra e eles precisavam, meio que além de tentar buscar esse menino, se defender já, né? Não tá ficando do jeito que eu queria. Mas a trama principal aqui é que mais gente foi sequestrada. Calma, gente. Acontece. E nessa missão lá de buscar esses dois irmãos, a Annabeth, ou Ana, né, como a gente combinou, ela
Numa luta, ela cai num rio e meio que as pessoas dão ela como morta, mas o Percy, no fundo, ele sabia que ela não tinha falecido, e meio que a gente também descobre outras pessoas nessa história, que são as guerreiras de Artemis. Artemis é a deusa da caça, se eu não me engano, e ela meio que convoca as meninas, somente meninas, para meio que viver com ela, caçar e cumprir os objetivos que ela traz, sabe? Essa deusa, ela também é sequestrada em algum momento e meio que fica as duas meninas sumidas. E a trama ali é que todo mundo, toda essa galera nova, porque também junta-se essas guerreiras de Artemis na história, toda essa galera vai em busca das duas meninas para salvar elas. E meio que, basicamente, eles encontram essas meninas aonde Atlas, essa pessoa aqui, segura o céu. Se descobre que quem estava segurando o céu antes era a Ana, né? E a Artemis meio que se ofereceu para segurar o céu por ela, porque por mais que a Ana fosse uma meio-sangue, ela não era uma deusa, né? Então era muito mais custoso para ela do que para Artemis. Quero fazer isso aqui também, né? Eu acho que é importante ter no marca-página. Se elas ficam lá se revezando para segurar o céu e tal, a luta acontece lá. A gente perde também uma guerreira de Artemis muito meio que carismática também nessa batalha. É meio que isso, a gente perde muita gente nesse livro, mas a gente consegue também socorrer as duas que elas haviam sido capturadas. Algo que eu achei muito legal é que a Ana, ela nunca se dá bem assim com o pai mortal dela. Ela fala, tipo, que ele nunca entendeu ela, que ele negou ela porque ela atraía monstros e tudo mais. Mas quem no final ajuda muito eles é o pai dela, porque ele tinha aviões e ele pôde ajudar bastante na batalha, sabe? Foi o que fez a diferença. Enfim, achei muito fofo também que foi trazida essa meio que reconciliação dos dois, porque eu sempre achei a Ana meio, tipo assim, sei lá, revoltada, assim, com a vida. E ela tinha tanto potencial, sabe? E aquilo privava muito ela. Enfim, tinha essa impressão, sabe? Aí nós temos o quarto livro, que é esse aqui. Gente, o quarto livro acho que o melhor da saga, é o mais legal. É tipo assim, eu acho que até é um dos maiores que tem, fora o primeiro livro. Quase o livro inteiro se passa em um labirinto que foi criado por um meio-sangue também. Quem que cria o labirinto? Eu esqueci o nome do cara. Dédalo. Sim, Dédalo. Então, Dédalo fez o labirinto e tal, e o labirinto é basicamente um lugar que ele se transforma e muda de lugar a cada instante. Ele é meio que vivo nesse sentido, tipo, ele faz o que ele quiser, ele que escolhe como ele quer mudar, e ele tem vários portões espalhados pelo mundo inteiro. Então, às vezes tinha um escondido, por exemplo, no meio das pedras, sei lá, no banheiro. Podia ter também. E por que esse labirinto é importante para a história? A gente descobre já nesse livro que as forças do Cronos já tá muito badalado, ele já tá muito forte. E eles planejam, para eles terem mais segurança na batalha final, de eliminar todos os meios-sangues. Porque assim enfraqueceria a força dos deuses, né? Eles seriam por eles mesmos e assim ia ficar muito mais difícil. Para chegar até os meios-sangues, por que não ir direto pro acampamento que tá todo mundo conglomerado lá? Pensou muito esse cara. Aí meio que a história inteira se passa nessa ideia de que os meninos principais precisam de alguma maneira combater
essa chegada do pessoal do Cronos até o acampamento. Mas passa por tanta situação legal esse livro aqui. Tem tanta, sei lá, história, tem tantos lugares para ir, tem tantas descobertas no meio do livro. É muito interessante. Esse aqui é um livro que me fixou do começo ao fim. E eu, sem brincadeira, eu posso, tipo assim, capaz de eu não voltar a ler nenhum dos outros, mas esse aqui tem chances de eu retomar alguma vez para reler, sabe? É muito legal. No final, meio que eles descobrem que um amigo deles que estava no acampamento é o Dédalo. Eles não conseguiram parar, de certa forma, a invasão deles do exército do Cronos no acampamento, mas aconteceu algo muito legal que foi trazido, que é o Groover ter uma força fenomenal. Isso porque falei que esse livro é cheio de coisinhas e várias descobertas, né? Então, nós descobrimos que o Deus Pan existia de verdade e que ele estava realmente morrendo, como diziam-se, porque ninguém tinha encontrado o Deus Pan, tipo, há muito tempo. E eles sempre falavam que o Deus Pan poderia ter morrido já e que não sei o que. Mostra no livro, nesse livro em específico, que eles encontram ele, até o Groover encontra eles, e que até algo muito parecido com a Bíblia, que é tipo assim, o Deus Pan, ele fala pro Groover, tipo assim, olha, eu não consigo mais seguir, eu preciso ir embora, mas que quem acreditar no que eu digo, acreditar nas minhas ideias, ele estará com a minha força também. Aí meio que, no final, essa força é muito útil, porque é ela que faz despertar. Ele meio que solta um grito assim enorme no meio da guerra ali no acampamento. Assusta, traz medo, muito medo para as pessoas. Isso faz com que todas elas se dissipem, sabe? E essa é uma parte muito legal, assim, da saga. E tem várias outras, eles aparecem lá numa fazenda de bichos diferentes, assim, sabe? Até isso aí de alguma história grega, assim, sabe? Dos deuses. Tem muito disso também nos livros, sabe? Essas histórias são retratadas no sentido de tipo, e como que aquele deus conseguiu vencer essa batalha, vencer esse oponente? Então sempre, tipo, os meninos principais, eles estão, tipo, retomando essas coisas, sabe? Como se fosse, tipo assim, ajuda pra eles mesmos, sabe? Essa fazenda também é de alguma história grega. Até a missão dele nessa fazenda, do Percy, foi que todo mundo meio que, tipo, foi aprisionado ali temporariamente e que ele apostou lá com o cara que se ele limpasse aquele estábulo que era, tipo, de animais estranhos, ele liberaria todo mundo, sabe? Aí foi meio que isso a história do labirinto, desse rancho ali. Enfim, tem várias coisinhas, assim, que é muito, muito legal. Até tem, tipo, assim, alguns lapsos das histórias do passado do Dédalo, e a gente também descobre que o Dédalo, como pessoa física, ele não existe mais, que o Dédalo que ficou e que também eles conhecem ali na história, ele é, tipo, não sei se é um humanoide que fala, mas ele é, tipo assim, um robô por completo, e ele se passasse a consciência de Dédalo pra máquina, sabe? Aí meio que isso, assim, tem várias coisinhas assim. Também a gente tem a participação do Tyson, que é o irmão do Percy nesse livro. Eu gosto bastante quando trazem, tipo, questão emocional, sentimento dos personagens, porque é bom ver a evolução deles ao longo da trama, sabe? E nesse livro, a gente vê que o Tyson tinha ídolos, por assim dizer, que eram ciclopes. Eu não sei se eram ciclopes mesmo, ou se eram de outra raça, mas eram semelhantes a ele, mas muito maiores. Eles conseguiam, assim, triplicar o tamanho deles na batalha. Só que ele encontra esse maioral, o que mais ele ouvia falar, e ele tem muito medo hoje em dia, porque ele passou por muito sufoco, sabe? Ele foi aprisionado por muito tempo e isso causou nele muito medo. E o Tyson fica, tipo assim, arrasado, porque ele era o exemplo de coragem para ele. E até no final também desse livro, mostra que esse personagem ali, que era o ídolo do Tyson, ele meio que se redimiu, de certa forma, desse evento ali,
E também encheu de orgulho o Tyson, porque ele conseguiu, tipo, não perder o medo, né? Mas lutar com o medo mesmo e assumir aquela forma grandona lá e tudo mais. E foi muito legal também. Enfim, se eu fosse recomendar, inclusive, algum livro em específico para alguém ler, tipo, não quero ler os outros, eu quero só, tipo, ver o melhor da saga. Com certeza é esse. É muito legal. Aí, gente, obviamente, chega o último livro, que é esse aqui, que se chama O Último Olimpiano. O último livro fala sobre a guerra principal, que é aquela coisa lá do Cronos querer que os deuses, tipo assim, não existam mais, sabe? É meio que uma vingancinha dele, tá? Porque ele não gostou nada de ser jogado lá naquele fosso. Meio que ele, ao longo dos livros, foi dando uma lavagem cerebral em todo mundo e conseguiu juntar uma galera, assim, pra lutar com ele. Em troca, claro, muitas mentiras foram espalhadas, tipo, você vai fazer parte disso e disso, você vai ser dono daquilo, coisas nesse sentido, sabe? Coisa de vilão. Até algo muito impactante que acontece, né, nesse livro foi que eu não mencionei até então, mas desde o primeiro livro aparece um personagem especial, que é o Luke. O Luke, ele é um meio-sangue também. Ele é bastante amigo da Ana, até a Ana tem um crushzinho no Luke. Só que eu não lembro de certo se ele some no primeiro ou no segundo livro. Eu sei que no segundo livro ele já se mostra como parceiro do Cronos. Ele é, tipo assim, o principal comandante da guerra e principal ajudante de Cronos. Ele é quem junta uma galera e é ele que junta as partes do Cronos. E nesse livro a gente tem o desprazer de saber que o Cronos meio que se apossou do corpo dele. Essa é uma história meio estranha de ser dita, assim. Aí meio que a gente descobre que o Cronos tomou a forma do Luke primeiro. Não diz ao certo, assim, o porquê, mas o porquê de fato que ele precisou, mas dá a sensação de que, tipo assim, ele precisava de um tempo para se acostumar, para assumir, tipo, a forma dele mesmo. Até é uma coisa que é dita pelos deuses que, tipo, eles tinham que combater o Cronos enquanto ele estava nessa forma mais sensível, sabe? Humana, e que ele estava se acostumando com o corpo do Luke, sabe? Por que é baque? O Luke, ele é querido, sabe? Ele é querido pela Ana, ele é querido pelos outros meio-sangues, né, do acampamento. Dá pra sentir, cara, em alguns pedaços, assim, o quanto, tipo, ele meio que se arrependeu, sabe, de ter feito tudo aquilo. Meio que a guerra chega, eles lutam muito e é numa situação muito engraçada. Inclusive, eu acho que tem até um mapa aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o único livro que tem um mapa. Esse é o mapa e meio que acontece aqui a guerra, principalmente em Manhattan. A gente percebe que tem várias entradas em Manhattan, a gente tem várias pontes, sabe? E no livro é tipo assim, o Percy começa a dividir o pessoal em cada uma das pontes, assim, é muito legal de ver e acompanhar pelo mapa também, sabe? Então veio tipo assim, de todos os lados veio gente pra lutar contra eles, e a guerra, tipo, no final mesmo, acontece meio que aqui, bem perto do Empire State, que é um ícone, inclusive, porque falam que o Monte Olimpo, ele muda de tempo em tempo. E nessa saga, o Monte Olimpo está no Empire State. Claro, óbvio. E até muitas piadas que vocês vão encontrar na internet são justamente por causa disso. Tipo assim, já encontrei também vídeos no TikTok em que a menina tá no Empire State e fala tipo, pai, vamos subir pro andar tal, ver lá o Monte Olimpo. Daí o pai fica tipo assim, aqui não é o Monte Olimpo, é o Empire State. Muito engraçado. Até ao longo da leitura, eu fui contando pro meu namorado e ele ficava assim, tipo, o Empire State? Aí eles foram pra Las Vegas. Foi muito engraçado. Essa brincadeira do autor com as localidades reais, assim, que a gente conhece muito bem, é muito legal, assim, sabe? Da diferença. Eu falei também, e falei pouco, eu acho, que tinha meio que profecias, sabe? Tinha uma profecia que ela era meio que grande, assim, e dizia que um meio-sangue tornaria ter 16 anos, que ele teria o poder de
escolher se ele destruiria ou manteria ou salvaria, né, a Era dos Deuses. E sempre se falava-se disso e sabia-se que envolveria alguém dos três grandes, sabe? Meio que a profecia se cumpriu, de fato. Uma das razões dos três grandes terem feito aquele acordo, né, de não terem mais filhos, era justamente por causa dessa profecia. Eles temiam essa profecia, temiam que algum filho deles fosse responsável pela extinção, né, dos deuses. Mas no final se descobriu que o único que poderia de fato acabar com o Cronos era o Loki. Então a gente vê meio que a redenção do Loki, o que ele meio que se entrega para que a guerra acabe. Ele meio que consegue retomar nos últimos tempos a consciência dele, não totalmente, né? Mas ele era o único que poderia, tipo, de fato, fazer com que o Cronos parasse, sabe? E até essa parte é muito bonita, assim, o jeito que é escrito e o jeito que foi pensado pra história, assim. Eu falando, sem muitos detalhes, é até talvez meio sem graça e não tenha tanto impacto, mas eles trazem tantas referências, assim, dos outros livros, ele ambienta tanto a gente ao longo dos livros, que, tipo, tudo faz muito sentido, as coisas fecham certinho, sabe? Muito legal, assim. E esse final, cara, posso dizer que eu gostei. Eu tava com muito medo já, tipo, já tava torcendo pra acabar essa guerra de uma vez, porque o Percy já tava ficando meio louco. Mas foi legal, a gente também vê todos os personagens que foram marcantes na história, eles retornam ou pelo menos dão uma participação especialzinha, assim, nesse último livro. É muito legal também, a guerra, tipo, as lutas é bem tratado, assim, eles falam em detalhes, é muito legal. E também é legal ver a estrutura, tipo, como bem essas crianças, elas se organizaram, sabe? Porque meio que essa guerra, quem lutou na frente ali foram as crianças. O Cronos tinha preparado uma segunda preocupação, que era um dragão, que até os deuses temiam esse dragão, e ele foi solto já no livro anterior, inclusive, nesse aqui da Maldição do Titã, meio que deu início à soltura desse dragão super feroz. Então, os deuses eles estavam super ocupados tentando meio que amenizar essa situação. Também Cronos mandou para Poseidon, lá no reino do Poseidon, alguns monstros ferozes lá, que eles não viam há muito tempo. Então ele meio que ocupou todos os deuses e deixou, tipo assim, todo o resto da cidade meio que abandonado. Então as crianças meio que cuidaram de tudo, sabe? E deu super certo no final. Também Percy sacou que sem pelo menos a ajuda de um dos deuses eles não iam conseguir, que Cronos estava tentando meio que afastar os deuses da batalha. Então ele chamou o pai dele, o que é muito legal também, porque a gente vê essa construção devagar, que é o relacionamento entre os dois, que até então, tipo, ele nem sabia que existia, que ele tinha um pai vivo. Também é muito legal, assim, sabe? E até é algo legal que ele só conseguiu chamar Poseidon quando ele chegou no Monte Olimpo, né? Ele tava ali na guerra, então, tipo, ele só subiu lá pro Monte Olimpo e ele sentou no trono do pai dele. Aí eles têm até, tipo, uma conversa engraçadinha, que é tipo assim, tipo, o Poseidon falando pro Percy, cara, se eu não olhasse primeiro antes de mandar um raio e queimar você, eu queimava você vivo? Tipo, muito engraçadinho, assim. Aí, enfim, é muito legal. Também, nesse último livro, a gente vê a mãe dele se juntando. Inclusive, não contei, né? Mas a mãe dele, acho que já no primeiro livro ela retorna. Eles falam que era uma bondade dos deuses por ele ter recuperado o raio. Então ela retorna aqui nesse livro também. Ela dá uma participaçãozinha em quase todos os livros. Não, todos os livros, se eu não me engano, no comecinho principalmente. É muito legal, assim. Que até ela, tipo, luta com os monstros no final. É muito legal. Então, é uma boa saga. Vamos ver. Eu tenho quase um marca-páginas. Eu cheguei a um desenho, pelo menos. Eu ainda vou terminar por aqui. Vou mostrar no final como ficou pra vocês.
Na verdade, eu vou estar mostrando agora pra vocês o jeito que ficou. Ele tem alguns elementos que eu fui pesquisando na internet. Tem o personagem que eu mais gosto, que é o Blackjack, que é o cavalo do Percy. Meio que tem uma explicação ali no livro de que o Poseidon que criou os cavalos e não sei, alguma coisa relacionada a isso. Aí o Percy consegue ler a mente dos cavalos, consegue conversar com eles, sabe? E o Blackjack é muito engraçado, um personagem muito engraçado, assim. Eu tinha que trazer ele. Do outro lado do Blackjack tem a cabaninha. Eu não imagino ela assim, mas foi o que eu consegui desenhar aqui na hora. Ali atrás a gente tem os prédios, né, de Manhattan. De certas maneiras, né, tem ali atrás, tem esses montes ali, todos retangulares, assim, também dá para representar os prédios, mas também eu vejo como uma construção da história, sabe, esses fundamentos. Tem, claro, o elemento principal, que é o símbolo do Poseidon bem no centro, e embaixo a gente tem as ondas do mar, que... Poseidon, né, gente? É Percy Jackson, filho do Poseidon, vai ter muitos elementos da água. É meio que isso, gente. Foi isso que eu tenho pra dizer sobre Percy Jackson. Eu fui lembrando ao longo do vídeo, assim, sobre algumas coisas. Então, se eu fosse elencar, por exemplo, o melhor livro. Esse, tá? O livro mais chato. Esse. E o que eu poderia dizer dos outros? Eu acho que esse aqui também é muito legal. Tem muita aventura, já tem muita ação nele. Esse aqui é muito legal, né? Que é a batalha final. A gente também tem alguns finais interessantes, como assim, a Anna e o Percy beijinho? Beijinho? Que isso? E tem, claro, o nosso livro, o primeiro, né? E é muito legal esse primeiro também. É muito levinho, muito gostoso de ler. E é isso, gente. Percy Jackson. Leiam aí. Ou releiam, né? Eu acho que não vai ter muita gente que não leu Percy Jackson assistindo. Releiam, gente. Vale a pena. É uma boa saga. E é isso, gente. Tchau.